revelação chocante sobre os gêmeos que o rico nunca suspeitou no aeroporto. Uma agitação sem igual tomou conta do saguão do aeroporto de Congonhas. As pessoas corriam de um lado para o outro, mas em meio à correria, o que realmente chamava atenção eram aquelas duas crianças, João e Pedro, gêmeos de apenas 5 anos, com cabelos bagunçados e olhos curiosos, estavam completamente sozinhos ao pé de um terminal. A cena deslanchou um frenesi. Quem eram eles? Por que estavam ali sem supervisão? Enquanto os passageiros cochichavam e apontavam, um homem de terno caro, Rafael Mendes, CEO da poderosa Mendes Hospitalidade, desviou sua rota. Essas crianças não deveriam estar aqui sozinhas, pensou. Um nó se formou em sua garganta ao imaginar o que poderia ter acontecido. Mas o que Rafael não sabia era que aquela simples reunião de aeroportos seria o início de algo maior do que ele podia imaginar. As vozes da multidão se tornaram um murmúrio distante enquanto ele se aproximava. A voz dele soava preocupada. As crianças olharam para cima, os olhos brilhantes e assustados, mas inexplicavelmente confiantes. "Estamos esperando nossa mãe", respondeu João com um sotaque que soava familiar para Rafael. O coração dele disparou. Mãe? Ele não podia acreditar que poderia ser Camila. A lembrança dela o atingiu como um raio. Camila Santos, a ex-funcionária da família que ele mal conhecia, mas que sempre deixara um gostinho amargo de injustiça em sua mente. Ela foi demitida enquanto grávida. Um ato cruel de sua mãe, Dona Helena, que nunca teve compaixão. Rafael não sabia como agir, mas a culpa começava a queimar dentro dele, como brasa viva. Decidido a descobrir mais, ele seguiu as crianças, que pareciam cavalgar em um mar de problemas. E logo a cena mudou para Campos do Jordão, onde as montanhas majestosas cobriam um cenário de mistérios. Ali, Rafael se instalou em uma pousada aconchegante, que milagrosamente ainda guardava memórias de Camila e de sua luta de... Mas Dona Helena, com seu espírito controladora, não ficou alheia. A matriarca decidiu processar o filho pela guarda dos netos, argumentando que Rafael e Camila não eram adequados a toda a comunidade que se mobilizou em apoio à nova família. A tensão escalava rapidamente. Na primeira audiência, as vozes da comunidade ecoaram, falando da alegria de João e Pedro na pousada. Os depoimentos emocionantes deixaram Rafael cheio de esperança. Contudo, esse sorriso desvaneceria rapidamente quando, do nada, Dona Helena lançou a bomba. Um segredo sobre Camila, do qual Rafael jamais ouvira falar. Um passado obscuro e sombrio que poderia arruinar tudo. O ambiente ficou pesado. Rafael sentiu o peso daquele fardo. A sala do tribunal parecia girar em torno dele. Como isso ia terminar? O amor e a verdade seriam suficientes para superar os demônios do passado. A dúvida pairava no ar, enquanto a história apenas começava a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente na sala do tribunal era de tensão palpável. Rafael mal conseguia ouvir as palavras de seu advogado, tamanha era a batalha de emoções que travava dentro de si. Os olhares da comunidade oscilavam entre esperança e receio. Mas quando Dona Helena levantou a voz, a sala se silenciou. "Eu conheço Camila melhor do que todos aqui", declarou ela. Densa como uma tempestade empurrando nuvens escuras. Ela tinha os seus segredos,
E eles não ficaram em. Era como se um balde de gelo tivesse sido despejado naqueles momentos de expectativa. Rafael prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. O que mais havia a saber? Dona Helena então lançou a verdadeira bomba. Ela nunca foi a mãe que vocês pensam que era. João e Pedro não são apenas filhos dela. Eles têm um irmão que ninguém sabia. O murmúrio na sala aumentou, como um abalo sísmico. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um irmão? Pensou, tentando processar as informações. O que isso significava? Onde estava essa criança? Como alguém poderia esconder um filho, uma vida dentro daquela história? A tensão era tão densa que Rafael podia sentir a frieza da realidade penetrando em seus ossos. Os gêmeos olhavam ao seu redor, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Um deles, Pedro, puxou a manga da camisa de Rafael, seu olhar inocente reluzindo sob estresse. "Ele é nosso irmão, tio?" perguntou. Rafael só conseguiu olhá-lo, sem palavras. A verdade que ele pensava que era clara agora estava envolta em mistérios. Ele se lembrou de Camila, de sua luta, das promessas feitas. Ele percebeu que, até aquele momento, estava focado na luta por João e Pedro, sem saber que havia um terceiro filho, um segredo que poderia mudar tudo. O juiz pediu calma, mas a sala estava empolvorosa. Alguém na multidão gritou: "Onde está esse irmão?" Rafael sentiu as cabeças se virando para ele, todos expectantes. Mas a verdade era que ele não tinha resposta. Seu olhar se voltou para Dona Helena, que parecia ter a satisfação de quem acaba de vencer um jogo. Ela sorriu como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Camila nunca contou a você, Rafael. Achou que poderia escapar de suas responsabilidades?" A voz dela era implacável e cortante. Ele estava preso em seus próprios pensamentos, cada um deles uma corrente que o segurava mais firme no chão. A culpa crescia e se transformava em um nó desesperador. No campo da sua mente, ele começou a ver o passado de uma nova perspectiva. E a dor dele era para se compartilhar. A discussão recomeçou, e Rafael estava em um furacão de emoções. O que ele deveria fazer agora? E mais importante, onde estava esse irmão? O que aconteceria com os gêmeos se isso saísse dos trilhos? O peso do mundo parecia esmagá-lo. Ele olhou mais uma vez para as crianças, que ainda esperavam por respostas, por segurança, e percebeu que a batalha, que já era difícil, agora acabara de ficar infinitamente mais complicada. Foi nesse momento que um barulho estrondoso quebrou o silêncio. A porta do tribunal foi escancarada, fazendo todos virarem a cabeça. Um homem, pálido e ofegante, apareceu na entrada. "Desculpe, eu vim correndo. Eu sou o irmão!" Ele gritou, seus olhos nervosos movendo-se entre as pessoas, mas seu olhar parou em Rafael. Uma onda gélida percorreu a sala, e todos ficaram em espera. O que isso significava para a luta de Rafael? E, acima de tudo, quem era esse irmão? A história que parecia estar se resolvendo estava, na verdade, apenas começando a se desdobrar em um caos inesperado. O homem que apareceu na entrada do tribunal parecia um fantasma. Ele estava pálido, com os olhos arregalados e a respiração irregular. O murmúrio da sala aumentou. As pessoas se viraram, surpresa e curiosidade misturadas. Rafael ficou paralisado, sem saber como reagir. "Eu sou o irmão." Aquelas 3 palavras ecoavam na sua mente como se fossem um tambor. "Mas quem é você?" Rafael finalmente conseguiu perguntar, forçando-se a falar. O homem respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Ele se apresentou. "Me chamo Lucas. Eu sou o filho que Camila teve antes de João e Pedro." "Como assim?" A expressão de Rafael era de incredulidade. Ele não conseguia processar. A sala estava em silêncio absoluto. A tensão era tão densa
que poderia ser cortada com uma faca. Lucas se aproximou com um olhar desesperado. Preciso que você me escute. Não tenho muito tempo. Não estou aqui para causar mais problemas, mas para proteger os meninos. As palavras dele pareciam um grito desesperado no meio da confusão. Proteger de quê? Perguntou Dona Helena com um tom desafiador. Rafael sentia seu coração disparar, um nó se formou na sua garganta. Ele precisava entender. Camila, ela estava em perigo, sempre esteve. A verdade é que ela fugiu de um passado sombrio. O pai dos meninos não é quem todos pensam que ele é. Lucas disse, a voz falhando. Eu não sei o que ele quer agora, mas ele está procurando os gêmeos. O pânico tomou conta de Rafael. O que ele estava dizendo? Que pai? O advogado de Dona Helena se preparou para intervir, mas o juiz pediu silêncio. Rafael estava paralisado. A confusão rodopiava em sua mente. Esse homem, quem é ele? Perguntava-se. Lucas, percebendo a gravidade de suas palavras, olhou diretamente nos olhos de Rafael. Você precisa acreditar em mim. Camila nunca foi uma mãe perfeita, mas ela fez o melhor que pôde. Esse segredo a consumiu. E eu sou o único que posso ajudar. Eu vi o quanto ela sofreu. O murmúrio da sala tornou-se cada vez mais intenso, ecoando por entre os telhados altos do tribunal. Todos estavam prestando atenção. As pessoas cochichavam, alvoroçadas com a nova informação. Pedro ficou ainda mais intrigado, puxando novamente a manga da camisa de Rafael, a inocência em seus olhos agora misturada com medo. Papai, ele perguntou baixinho, fazendo o ambiente ficar ainda mais tenso. Rafael se sentiu tonto. Ele queria proteger aquelas crianças, mas quem era esse homem? O que significava tudo isso? As emoções explodiam dentro dele como fogos de artifício, uma explosão de sentimentos conflitantes que ele não sabia como lidar. Quando Dona Helena ouviu isso, se virou para o juiz, seu rosto ruborizado de indignação. Isso é uma farsa. Ele não é quem diz ser, mas da multidão alguém gritou, deixe-o falar. A sala tornou-se um campo de batalha de vozes. As provocações voavam de um lado para o outro. Lucas não se intimidou. Ele continuou. O que quer que o pai deles esteja planejando, eu posso impedir. Mas vocês precisam me ouvir. Rafael sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que Lucas estava insinuando mudava tudo. Ele teve que escolher. E rapidamente. Os gêmeos olhavam para ele com esperança. Mas Rafael não tinha resposta. Ele piscou, tentando ver clareza em meio a esse redemoinho de novas informações. E se ele já estiver aqui? O inquérito de um dos assistentes quebrou o momento de tensão. Rafael virou a cabeça. Seu coração disparou, a pergunta ecoando em sua mente. O que mais estava guardado nas sombras do passado de Camila? Qual era realmente a verdade? A sala estava tão clara, tão próxima, e a incerteza pairava no ar como um vendaval. Rafael olhou para Lucas, um homem que trazia a verdade, mas que também podia ser uma ameaça. As respostas que ele procurava se tornaram nebulosas, e o labirinto de segredos apenas começava a se desenrolar. E se a verdadeira história de Camila fosse muito mais sombria do que todos imaginavam? O que Rafael faria agora? A batalha por João, Pedro e Lucas estava apenas começando, e a linha entre amor e medo tornou-se perigosamente turva. O homem que se apresentou como Lucas estava visivelmente nervoso. Seus olhos, entre o medo e a determinação, atravessavam a sala como se buscassem um abrigo. Rafael sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de G. O clima ali parecia uma tempestade prestes a estourar. Você é o irmão? Rafael finalmente conseguiu pronunciar. A voz dele tremia, sua mente fervilhava. O ambiente era pesado, a tensão palpável. Lucas acenou com a cabeça, quase implorando por compreensão. Preciso que você me escute, Rafael.
Existe algo muito mais sombrio por trás dessa situação. O murmúrio na sala se intensificou. As pessoas trocavam olhares, absorvendo cada palavra. Dona Helena, furiosa, interrompeu. Isso é um absurdo. Como podemos acreditar nesse homem? Mas a expressão de Lucas, ao olhar para ela, não se quebrou. Você deveria ser a última a falar, Dona Helena. Sabemos que tem muitas verdades ocultas na sua família. O público ficou em silêncio. Rafael notou que os gêmeos estavam confusos, misturando a inocência da infância com a complexidade da situação. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que você está dizendo, Lucas? O que está acontecendo? Lucas olhou por cima do ombro, como se temesse que alguém o estivesse escutando. Camila tem um passado que a seguiu por toda a vida. O pai dos meninos, ele veio de um lugar sinistro e ele está aqui. Aquelas palavras caíram como um raio. O sonho que Rafael estava tentando construir parecia se desfazer em areia. Como assim? Ele não é quem você pensa que é. Camila sempre teve medo dele. Medo de que algum dia ele voltasse, e ele fará de tudo para conseguir o que quer. Lucas tinha lágrimas nos olhos, seu desespero transbordava. Eu não queria envolvê-los, mas eu não posso ficar em silêncio. E antes que Rafael pudesse processar aquilo, veio a reviravolta. A porta do tribunal se abriu novamente, mas desta vez era outra figura. Uma mulher, com cabelo desgrenhado, olhares inquietos e marcada por um passado de sofrimento. Camila? Rafael sussurrou descontrolado. Todo o resto desapareceu. A sala estava em choque. Eu estou aqui, até que ela desabou, com a voz embargada. Eles estão vindo atrás de nós. O alvoroço tomou conta do lugar. Sombras de medo atravessaram os rostos das pessoas. O olhar de Dona Helena se encheu de desconforto, e Raul, o advogado, não sabia como proceder. Rafael mal conseguiu se mover. Seus pensamentos giravam em torno do que ouvir. O que você quer dizer com isso, Camila? Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de dor. O pai deles, ele é um criminoso, Rafael, e está disposto a tudo para encontrar João e Pedro. Fui forçada a deixar tudo para trás, mas nunca pude esquecer. Rafael sentiu um arrepio na espinha. A sala estava em agitação. Murmúrios e gritos misturavam-se ao desespero. Ele sabe onde estamos. É tudo uma armadilha, Camila gritava, enquanto o pânico se espalhava. As pessoas começaram a sussurrar sobre segurança, sobre o que deveriam fazer. Precisamos de ajuda, Rafael gritou. Mas a confusão era tanta que ninguém sabia como agir. Os gêmeos se agarraram à mão de Rafael, olhos arregalados pela incerteza. E então, um homem emergiu da multidão. Calma, você está em perigo, Camila. Antes que todos pudessem entender a gravidade da situação, um estrondo ecoou, e a porta do tribunal estourou. Alguém havia arrombado a entrada. Rafael congelou. O medo tomou conta dele como uma onda, e ele percebeu que a luta estava apenas começando. Dentro daquela sala, verdades insuportáveis estavam prestes a serem reveladas. As conexões entre eles eram mais profundas e sombrias do que podiam imaginar, e o passado não parecia disposto a permanecer enterrado. As consequências estavam prestes a se desdobrar, e o que deveria ser um momento de esperança transformou-se em um pesadelo visceral. Rafael, com os gêmeos em seus braços, sentiu a certeza de que nada mais seria como antes. O que se seguiria seria uma corrida contra o tempo, uma luta pela sobrevivência e pela verdade escondida. O destino dele e das crianças estava nas mãos de forças muito maiores, e o tempo estava se esgotando. O homem que se apresentou como Lucas estava visivelmente nervoso. Seus olhos, entre o medo e a determinação, atravessavam a sala como se buscassem um abrigo. Rafael sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Dona Helena finalmente conseguiu pronunciar, forçando as palavras a saírem de sua boca. A tensão era palpável.
Lucas acenou com a cabeça, quase implorando por compreensão. Preciso que você me escute, Rafael. Existe algo muito mais sombrio por trás dessa situação. O murmúrio na sala se intensificou. As pessoas trocavam olhares, absorvendo cada palavra. Dona Helena, furiosa, interrompeu. Isso é um absurdo. Como podemos acreditar nesse homem? Mas a expressão de Lucas, ao olhar para ela, não se quebrou. Você deveria ser a última a falar, Dona Helena. Sabemos que tem muitas verdades ocultas na sua família. O público ficou em silêncio. Rafael notou que os gêmeos estavam confusos, misturando a inocência da infância com a complexidade da situação. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que você está dizendo, Lucas? O que está acontecendo? Lucas olhou por cima do ombro, como se temesse que alguém o estivesse escutando. Camila tem um passado que a seguiu por toda a vida. O pai dos meninos, ele veio de um lugar sinistro, e ele está aqui. Aquelas palavras caíram como um raio. O sonho que Rafael estava tentando construir parecia se desfazer em areia. Como assim? Ele não é quem você pensa que é. Camila sempre teve medo dele, medo de que algum dia ele voltasse, e ele fará de tudo para conseguir o que quer. Lucas tinha lágrimas nos olhos. Seu desespero transbordava. Eu não queria envolvê-los, mas eu não posso ficar em silêncio. Antes que Rafael pudesse processar aquilo, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era o delegado de polícia, um amigo de anos, entrando na sala com um semblante sério. Rafael, precisamos falar agora. Ele cortou a conversa e a atmosfera ficou suspeita. Mas o que está acontecendo? Rafael perguntou, a ansiedade crescendo. O delegado olhou rapidamente para Camila e depois para os meninos. Temos um problema sério. Recebemos informações. Informações sobre o pai? Camila perguntou, já pálida. O murmúrio na sala aumentou. Todos estavam prestando atenção. O delegado assentiu, seu olhar varrendo a sala. Ele foi visto nas redondezas. Dizem que está em busca de vocês e que não vem sozinho. O ar parecia pesado, a incerteza pairando como uma nuvem escura. Rafael emudecia, os gêmeos segurando sua mão, confusos e assustados. Mas quem é ele realmente? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Com uma expressão sombria, o delegado respondeu. É melhor você se sentar, Rafael. O homem que vocês acham que é o pai é, na verdade, irmão gêmeo de Camila. Ele também é filho da Dona Helena. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. Rafael olhou para Dona Helena, seu coração acelerando. O quê? Como assim? Isso não faz sentido. O caos começou a se espalhar entre as pessoas. O delegado continuou, ignorando o tumulto. Ele cresceu sendo treinado para ser um monstro. E agora, ele busca não apenas pela vingança, mas por algo que lhe foi tirado. Não pode ser verdade, exclamou Dona Helena, as mãos tremendo. Eles não podem saber. Lucas olhou para Rafael, olhos arregalados. Essa é a verdade que Camila temia. Ela foi forçada a fugir para proteger os filhos. Ela não apenas escondeu você do pai deles, mas também o seu próprio passado. O clima virou um furacão. As palavras do delegado, o olhar de desespero e as vozes elevando-se em angústia criaram uma tempestade. Rafael estava em choque, as peças do quebra-cabeça se reunindo com violência. A verdade que todos temiam estava à vista, mas ninguém tinha coragem de encará-la. E, de repente, a porta do tribunal se abriu novamente, revelando a figura de um homem imponente, com uma presença ameaçadora. "Cadê os meus filhos?" ele gritou, sua voz reverberando como um trovão. Rafael gelou. O que ele faria agora? O passado estava de volta com uma explosão, e a luta pela segurança de João e Pedro mal havia começado. O medo crescia, e a necessidade de agir se tornava urgente, mas tudo ao seu redor estava se despedaçando. O que mais estava oculto nessa história familiar?
A verdadeira luta estava apenas começando, e os segredos finalmente expostos prometeram um confronto devastador. O homem que se apresentou como Lucas estava visivelmente nervoso. Seus olhos, entre o medo e a determinação, atravessavam a sala como se buscassem um abrigo. Rafael sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. O clima ali parecia uma tempestade prestes a estourar. Você é o irmão? Rafael finalmente conseguiu pronunciar, forçando as palavras a saírem de sua boca. A tensão era palpável. Lucas acenou com a cabeça, quase implorando por compreensão. Preciso que você me escute, Rafael. Existe algo muito mais sombrio por trás dessa situação. O murmúrio na sala se intensificou. As pessoas trocavam olhares, absorvendo cada palavra. Dona Helena, furiosa, interrompeu. Isso é um absurdo. Como podemos acreditar nesse homem? Mas a expressão de Lucas, ao olhar para ela, não se quebrou. Você deveria ser a última a falar, Dona Helena. Sabemos que tem muitas verdades ocultas na sua família. O público ficou em silêncio. Rafael notou que os gêmeos estavam confusos, misturando a inocência da infância com a complexidade da situação. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que você está dizendo, Lucas? O que está acontecendo? Lucas olhou por cima do ombro, como se temesse que alguém o estivesse escutando. Camila tem um passado que a seguiu por toda a vida. O pai dos meninos, ele veio de um lugar sinistro. E ele está aqui. Aquelas palavras caíram como um raio. O sonho que Rafael estava tentando construir parecia se desfazer em areia. Como assim? Ele não é quem você pensa que é. Camila sempre teve medo dele, medo de que algum dia ele voltasse. E ele fará de tudo para conseguir o que quer. Lucas tinha lágrimas nos olhos. Seu desespero transbordava. Eu não queria envolvê-los, mas eu não posso ficar em silêncio. Antes que Rafael pudesse processar aquilo, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era o delegado de polícia, um amigo de anos, entrando na sala com um semblante sério. Rafael, precisamos falar agora. Ele cortou a conversa e a atmosfera ficou suspeita. Mas o que está acontecendo? Rafael perguntou, a ansiedade crescendo. O delegado olhou rapidamente para Camila e depois para os meninos. Temos um problema sério. Recebemos informações. Informações sobre o pai? Camila perguntou, já pálida. O murmúrio na sala aumentou. Todos estavam prestando atenção. O delegado assentiu, seu olhar varrendo a sala. Ele foi visto nas redondezas. Dizem que está em busca de vocês. E que não vem sozinho. O ar parecia pesado, a incerteza pairando como uma nuvem escura. Rafael emudecia. Os gêmeos segurando sua mão, confusos e assustados. Mas quem é ele? Realmente? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Com uma expressão sombria, o delegado respondeu. É melhor você se sentar, Rafael. O homem que vocês acham que é o pai é, na verdade, irmão gêmeo de Camila. Ele também é filho da Dona Helena. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. Rafael olhou para Dona Helena, seu coração acelerando. O quê? Como assim? Isso não faz sentido. O caos começou a se espalhar entre as pessoas. O delegado continuou, ignorando o tumulto. Ele cresceu sendo treinado para ser um monstro. E agora, ele busca não apenas pela vingança, mas por algo que lhe foi tirado. Não pode ser verdade, exclamou Dona Helena, as mãos tremendo. Eles não podem saber. Lucas olhou para Rafael, olhos arregalados. Essa é a verdade que Camila temia. Ela foi forçada a fugir para proteger os filhos. Ela não apenas escondeu você do pai deles, mas também o seu próprio passado. O clima virou um furacão. As palavras do delegado, o olhar de desespero e as vozes elevando-se em angústia criaram uma tempestade.
Rafael estava em choque, as peças do quebra-cabeça se reunindo com violência. A verdade que todos temiam estava à vista, mas ninguém tinha coragem de encará-la. E de repente, a porta do tribunal se abriu novamente, revelando a figura de um homem imponente, com uma presença ameaçadora. "Cadê os meus filhos?" ele gritou, sua voz reverberando como um trovão. Rafael gelou. O que ele faria agora? O passado estava de volta com uma explosão, e a luta pela segurança de João e Pedro mal havia começado. O medo crescia, e a necessidade de agir se tornava urgente, mas tudo ao seu redor estava se despedaçando. Então, como se o destino não quisesse dar um respiro, uma explosão de vidro estalou. A janela do tribunal estourou em milhares de pedaços, e algumas pessoas gritaram. Rafael virou e viu uma figura encapuzada fugindo para a rua. Ele havia entrado ali, arrombando a entrada, e agora estava desaparecendo. "Parem-no!" gritou o delegado. Mas o tempo parecia desacelerar. Rafael sentiu a urgência de seguir, mas não podia deixar os gêmeos para trás. O olhar deles, cheio de medo e confusão, o atingiu com força. Ele precisava proteger aqueles meninos. "Ele não está vindo só atrás de mim. Ele está atrás de vocês também", Camila gritou. Mas a sala havia explodido em caos. Rafael sabia que a luta estava apenas começando. Mas agora, as vidas de todos estavam interligadas de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. "Eu não vou deixar isso acontecer", ele proclamou, encarando a porta. E nesse momento desesperado, tinha certeza de uma coisa. O que está por vir seria ainda mais devastador do que tudo que já enfrentaram. A verdade estava prestes a desmoronar, e cada escolha poderia ser fatal. O homem que se apresentou como Lucas estava visivelmente nervoso. Seus olhos, entre o medo e a determinação, atravessavam a sala como se buscassem um abrigo. Rafael sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. O clima ali parecia uma tempestade prestes a estourar. Você é o irmão?" Rafael finalmente conseguiu pronunciar, forçando as palavras a saírem de sua boca. A tensão era palpável. Lucas acenou com a cabeça, quase implorando por compreensão. "Preciso que você me escute, Rafael. Existe algo muito mais sombrio por trás dessa situação." O murmúrio na sala se intensificou. As pessoas trocavam olhares, absorvendo cada palavra. Dona Helena, furiosa, interrompeu. "Isso é um absurdo! Como podemos acreditar nesse homem?" Mas a expressão de Lucas, ao olhar para ela, não se quebrou. "Você deveria ser a última a falar, Dona Helena. Sabemos que tem muitas verdades ocultas na sua família." O público ficou em silêncio. Rafael notou que os gêmeos estavam confusos, misturando a inocência da infância com a complexidade da situação. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "O que você está dizendo, Lucas? O que está acontecendo?" Lucas olhou por cima do ombro, como se temesse que alguém o estivesse escutando. "Camila tem um passado que a seguiu por toda a vida. O pai dos meninos, ele veio de um lugar sinistro, e ele está aqui." Aquelas palavras caíram como um raio. O sonho que Rafael estava tentando construir parecia se desfazer em areia. "Como assim? Ele não é quem você pensa que é." Camila sempre teve medo dele, medo de que algum dia ele voltasse. "E ele fará de tudo para conseguir o que quer." Lucas tinha lágrimas nos olhos, seu desespero transbordava. "Eu não queria envolvê-los, mas eu não posso ficar em silêncio." Antes que Rafael pudesse processar aquilo, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era o delegado de polícia, um amigo de anos, entrando na sala com um semblante sério. "Rafael, precisamos falar agora." Ele cortou a conversa e a atmosfera ficou suspeita. "Mas o que está acontecendo?" Rafael perguntou, a ansiedade crescendo. O delegado olhou rapidamente para Camila e depois para os meninos. "Temos um problema sério. Recebemos informações." "Informações sobre o pai?" Camila perguntou, já pálida. O murmúrio na sala aumentou.
Todos estavam prestando atenção. O delegado assentiu, seu olhar varrendo a sala. Ele foi visto nas redondezas. Dizem que está em busca de vocês e que não vem sozinho. O ar parecia pesado, a incerteza pairando como uma nuvem escura. Rafael emudecia, os gêmeos segurando sua mão, confusos e assustados. Mas quem é ele realmente? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Com uma expressão sombria, o delegado respondeu: É melhor você se sentar, Rafael. O homem que vocês acham que é o pai é, na verdade, irmão gêmeo de Camila. Ele também é filho da dona Helena. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. Rafael olhou para dona Helena, seu coração acelerando. O quê? Como assim? Isso não faz sentido. O caos começou a se espalhar entre as pessoas. O delegado continuou, ignorando o tumulto. Ele cresceu sendo treinado para ser um monstro. E agora, ele busca não apenas pela vingança, mas por algo que lhe foi tirado. Não pode ser verdade, exclamou dona Helena, as mãos tremendo. Eles não podem saber. Lucas olhou para Rafael, olhos arregalados. Essa é a verdade que Camila temia. Ela foi forçada a fugir para proteger os filhos. Ela não apenas escondeu você do pai deles, mas também o seu próprio passado. O clima virou um furacão. As palavras do delegado, o olhar de desespero e as vozes elevando-se em angústia criaram uma tempestade. Rafael estava em choque, as peças do quebra-cabeça se reunindo com violência. A verdade que todos temiam estava à vista, mas ninguém tinha coragem de encará-la. E, de repente, a porta do tribunal se abriu, novamente, revelando a figura de um homem imponente, com uma presença ameaçadora. Cadê os meus filhos? Ele gritou, sua voz reverberando como um trovão. Rafael gelou. O que ele faria agora? O passado estava de volta com uma explosão, e a luta pela segurança de João e Pedro mal havia começado. O medo crescia, e a necessidade de agir se tornava urgente, mas tudo ao seu redor estava se despedaçando. E então ele entrou, um homem mais velho, com um olhar frio e calculista. O reconhecimento atingiu Rafael como um soco no estômago. Era Eduardo, o pai de Camila. O homem que tinha desaparecido da vida dela anos atrás. Agora não era apenas um espectro do passado, mas uma presença real e definitiva. O silêncio tomou conta do tribunal. Você é um criminoso! Camila gritou, seus olhos transbordando de dor e raiva. E você se lembra bem do que eu fui, não é, minha querida? Eduardo sorriu de forma distorcida, como se tivesse planos sombrios em mente. Agora é hora de cobrarem pelas decisões erradas. Rafael fechou os punhos. João e Pedro agarraram-se às suas pernas, sem entender a gravidade da situação. A sala estava paralisada. O que mais esse homem sabia? O que ele pretendia? Lucas começou a tremer. Ele não pode ficar aqui, não até descobrirmos toda a verdade. A ideia de confrontar Eduardo era aterrorizante, mas a necessidade de proteger as crianças superava qualquer medo. Você é o verdadeiro pai deles? Rafael se virou, a raiva pulsando em suas veias, mas Eduardo apenas esboçou um sorriso malicioso. Ah, você realmente acredita que a paternidade se resume a DNA? Eu sou o que eles realmente precisam. Eu sempre soube que o dia chegaria. A sala explodiu em murmúrios. O clima mudava. O desespero se transformava em uma batalha de vontades. Rafael tinha que agir, mas nunca esteve tão perdido. A verdade parecia mais confusa, cada palavra uma armadilha. Então, ele olhou para os gêmeos, e o peso em seu coração era insuportável. Quem saberia o que a verdade realmente significava agora? E no fundo, a real identidade de quem estavam lidando era um mistério aterrador. O que Eduardo realmente queria? O que mais estava escondido no passado sombrio de Camila? O tempo parecia parar, e a única certeza era a pergunta que martelava na cabeça de Rafael.
O que mais estava por vir? A sala estava em silêncio, os olhares fixos em Eduardo, o homem que agora se apresentava como o pai de Camila. Rafael sentiu seu estômago revirar. Todo o histórico estava prestes a ser desvendado diante de todos. A atmosfera estava carregada de tensão. Cada respiração parecia forte demais. Ele apertou a mão dos gêmeos, sentindo o calor deles como um fio de esperança em meio ao caos. Quem são você e o que quer com os meus filhos? Rafael perguntou, tentando se manter firme. A raiva pulsava dentro dele. Eduardo apenas sorriu, um sorriso que não inspirava confiança. Meus queridos filhos, finalmente estamos juntos novamente, ele disse, endireitando-se como se estivesse no comando, quase teatral. Não poderei permitir que vocês sejam separados de mim novamente. Camila sempre foi protecionista, mas a hora da verdade chegou. O murmúrio na sala tornou-se ensurdecedor. As pessoas trocavam olhares de preocupação, e a angústia aumentava. Rafael queria gritar, mas as palavras não saíam. Ele estava prestes a perguntar mais, a tentar entender, quando de repente a porta do tribunal se abriu com um estrondo. Todos viraram a cabeça, e outra figura familiar entrou. Era Ana, a irmã de Camila, com um olhar aflito. Por favor, você não pode deixar ele falar. Ela gritou, correndo até o centro da sala. Ele não pode ter contato com as crianças. É perigoso. Perigoso? Para quem? Eduardo virou-se, com uma expressão desdenhosa. Você acha que pode controlá-los? O que você sabe sobre mim, Ana? Você cresceu com medo, e isso a tornou fraca. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais estava por vir? Ana, aparentemente estragando as coisas, olhou desesperadamente para ele. Rafael, você precisa saber. Ele não é o que parece. A verdade é muito mais sombria. Eu descobri algo sobre a ligação dele com Camila e os meninos. Ele não é apenas um pai. Ele é... Uma explosão de vidro cortou suas palavras. O barulho ensurdecedor gelou todos na sala. Uma fumaça densa invadiu o espaço. Gritos de pânico e confusão irromperam. Rafael, em um impulso, puxou os gêmeos contra si, tentando protegê-los. E então, na confusão, Rafael viu uma sombra se mover rapidamente. Alguém correndo em direção a Eduardo. Antes que pudesse processar, a figura encapuzada puxou algo do bolso e disparou uma arma. O som do tiro ecoou como um trovão, e Eduardo cambaleou, um olhar de surpresa e dor no rosto antes de cair no chão, enquanto a sala se enchia de gritos das pessoas em pânico. Ana olhou para Rafael, olhos arregalados. Ele veio para se vingar, mas não é só isso. Você não sabe o que está em jogo. A fumaça estava espessa, enquanto Rafael olhava para Eduardo no chão, o terror tomando conta dele. O que tinha acabado de acontecer? Ele virou-se para Ana. O que você sabe? Camila não é quem você pensa que é. Ela fez escolhas terríveis. As crianças estão em perigo por causa do passado dela. Não é apenas medo do Eduardo. É um ciclo vicioso, um legado de traição e dor que pode destruir todos nós. As palavras de Ana cortaram mais fundo do que qualquer bala. O que ela estava dizendo? Rafael não sabia em quem confiar. Ele olhou rapidamente para os gêmeos, que estavam apavorados e confusos, e então para Lucas, que estava em estado de choque, ainda processando o que havia acontecido. E então, um som ainda mais ensurdecedor. Sirenes. A polícia estava a caminho. Mas no fundo da mente de Rafael, a única coisa clara era: a verdade estava mais obscura do que ele jamais imaginou. O que mais estava escondido no passado de Camila? E essa tragédia poderia muito bem ser só o começo. A fumaça ainda dançava pelo ar, entre gritos e confusão. Rafael apertou as mãos dos gêmeos, que tremiam ao seu lado, os olhos arregalados pela cena caótica. Eduardo estava no chão, ensanguentado,
e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Mas a tensão não durou muito. Rafael notou que algo se movia na entrada do tribunal em meio à fumaça. Um grupo de homens entrou, todos com roupas escuras e expressões sérias. Eles não se pareciam com agentes da lei. Eram diferentes. Rafael não teve tempo de processar a sensação de perigo. Um deles, um homem alto com um olhar intimidante, levantou a mão e fez um sinal para que todos ficassem calados. A presença deles parecia mais uma tempestade prestes a desabar. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso, declarou o homem, a voz baixa e controlada. Eduardo é apenas uma peça no nosso jogo. Os murmúrios começaram novamente. Rafael olhou ao redor, a confusão aumentando. O que ele queria dizer com aquilo? Camila, ao ver a intensidade da situação, tentou se aproximar de Rafael. Você não entende? Eles não deveriam estar aqui. Eles não são apenas criminosos. São da nossa família. Família? Rafael gaguejou, com os gêmeos segurando-se a ele cada vez mais. São inimigos. Não, você não sabe, Rafael. Você não conhece a verdade. Ela gritava, mas a histeria chamava a atenção, e as vozes dos homens altos ecoando pareciam risadas malignas. Se Eduardo não é mais útil, ele parte para raviar. Vamos acabar com isso, o líder exclamou. Sangue escorreu do rosto de Eduardo, mas ele ainda estava consciente. Ele lutou para se levar do chão e olhou para Camila. Você fez sua escolha. Agora, temos que encarar as consequências disso. Não é sobre nós, mas sobre eles. Ele olhou para os gêmeos, seus olhos agora cheios de uma determinação que Rafael não conseguia entender. O homem ameaçador avançou e apontou para Camila. Você não pode nos deixar. Os meninos são parte de um legado maior do que você pode imaginar. O silêncio voltou a reinar, mas agora estava carregado de uma ameaça palpável. Rafael não fazia ideia do que isso significava, mas não gostou do tom. Que legado? Que coisas obscuras você está escondendo? Rafael gritou, desesperado. Não sabia mais em quem confiar. O olhar de Camila cruzou com o de Eduardo em um breve momento, e algo pareceu passar entre eles. Era como se um segredozinho tivesse surgido entre aqueles dois. E como se uma bomba tivesse sido jogada na sala, Camila se virou. Você precisa saber a verdade, Rafael. Eduardo não é o único que carrega segredos. Você também. Você sempre esteve perto de algo maior do que os dois sabíamos. Espera aí, como assim? Rafael estava confuso, o coração acelerado. O que você está dizendo? Não pode estar falando sério. Você é o filho que eu nunca contei, gritou ela. Uma onda de choque percorreu a sala. Todos ficaram em silêncio, imóveis. Camila havia acabado de expor uma revelação que não apenas sacudia suas fundações, mas desmantelava cada pilar de confiança que ele tinha. Rafael sentiu seu mundo desmoronar em torno dele. Olhando para os gêmeos, encontrou a mesma confusão refletida em seus olhinhos. Como isso era possível? Ele se lembrou das conversas que teve com ela, dos risos, das promessas. E então se lembrou do dia em que descobriu que havia um irmão entre as sombras, que só agora parecia ter uma cara. Você não pode estar dizendo. A voz dele falhou, e a realidade parecia se desfazer, como um pesadelo do qual ele não conseguiria acordar. No centro do tribunal, sob os olhares de todos, aquela afirmação abria um buraco negro de isso quem eu sou. Os gêmeos olharam para ele com ansiedade, procurando por respostas. E, de repente, tudo parecia ainda mais perigoso. A presença dos homens altos parecia ainda mais ameaçadora. Mas Rafael estava preso naquela revelação. O que vocês querem? Que legado é esse? O que há em jogo é maior do que cada um de nós. Essa história não é sobre você, nem sobre Camila. É sobre os meninos. No final,
É o futuro deles que está em jogo. O homem olhou diretamente para os gêmeos, um sorriso torto nos lábios. Rafael sentiu uma onda de pânico e desespero tomar conta. O que mais ele não sabia? O que aconteceria agora? As perguntas dançavam na sua mente enquanto ele tentava, desesperadamente, encontrar uma maneira de proteger as crianças. A sala estava em frangalhos. A fumaça ainda pairava no ar, enquanto a tensão elétrica corria entre todos os presentes. Rafael, segurando os gêmeos, olhou desesperadamente para Camila. O que mais ela tinha escondido? Eduardo, ainda no chão, respirava com dificuldade. Você não consegue fugir do seu passado, gritou o homem que liderava os novos intrusos. Rafael sentiu um nó na garganta. A situação havia tomado proporções inimagináveis, e a verdade parecia um labirinto sem saída. Eu não deixarei que eles levem os meninos, decidiu Rafael, cercando João e Pedro com seu corpo, sentindo as pequenas mãos se apertarem nervosamente em sua camisa. Naquele instante, uma verdadeira bomba caiu. A sala estava cheia de incertezas, e os olhares mudaram de Eduardo para a recém-chegada Ana, que tinha uma expressão de pânico. Precisamos sair daqui, agora, disse Ana, como se tivesse lido o pensamento de Rafael. Ela olhou para os homens sombrios e, em seguida, para Camila. Há mais segredos, e se continuarmos aqui, todos correrão perigo. Mas a tensão estava demais. Eduardo, respirando com dificuldade, olhou para Camila com um olhar carregado de dor e arrependimento. Você engole tudo e se esquece do que é importante, Camila. Eles são o que mais importa agora. Ele disse, a voz quase um sussurro. Eles são meus filhos, gritou Camila, e a intensidade de suas palavras cortou o ar. Todos sentiram o peso da declaração. Então, vamos sair, juntos. Rafael gritou, tomando a dianteira. Era hora de agir, não de se perder em palavras. Ele sabia que precisava manter os gêmeos a salvo, independente dos segredos que todos carregavam. O homem alto, ainda de pé, começou a avançar, mas Rafael alcançou a porta do tribunal antes dele. Um empurrão de força e determinação, e ele estava fora, puxando os gêmeos junto consigo. A adrenalina corria. Ana, Camila, vamos! Gritou Rafael. As luzes da cidade eram um alívio e uma advertência. O som das sirenes se aproximando significava que algo maior estava em jogo. Ao correr pelas ruas, a imagem de Eduardo caindo se repetia em sua mente como um eco. O passado dele estava colidindo com o futuro deles. As crianças estavam inquietas, e Rafael as olhou. Estão bem? Ele perguntou, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Sim, tio. O que vai acontecer agora? Respondeu João, angustiado. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não sei, mas vou proteger vocês a qualquer custo, ele prometeu. A luz do dia começava a se dissipar quando encontraram abrigo em um café. A tensão no ar era palpável, e eles estavam todos nervosos. Camila olhava para a porta, visivelmente inquieta. Eles podem vir a qualquer momento, disse ela. Rafael voltou a falar. Precisamos voltar à premissa. O que é esse legado? O que temos que enfrentar? Ele tinha que saber. A pressão sobre seus ombros era imensa. Camila hesitou, mas as palavras finalmente saíram. É sobre a nossa família, sobre os segredos que foram escondidos e que podem destruir tudo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. No momento em que as revelações começaram a fluir, uma nova ligação se formava, um vínculo indestrutível entre eles, entre o passado e o futuro. Era uma luz no escuro que eles poderiam seguir. Mas ainda havia muito por descobrir. E enquanto falavam, um e outro se certificavam de que estavam juntos nisso. O passado era sombrio, mas o futuro dependia da união deles.
Rafael sentiu uma nova faísca de esperança arder em seu coração. Vamos lutar, vamos ficar juntos. A determinação dele ecoava no coração do café enquanto as sirenes se afastavam ao longe. E então, como uma promessa, ele sabia que todos enfrentariam o que quer que viesse. Com um grupo unido e forte, eles se preparavam para o desconhecido. A luta estava apenas começando. Não deixe de acompanhar esta jornada incrível.